essa... Também tem que dar uma conferida, às vezes eu não lembro tudo de cabeça, tá? Mas eu acho que não tem esse hífen ali, ó. Aquele hífen aqui, tá? Tá vendo que tem uns hífens? Acho que não tem, mas isso também não é o problema. Mas o que eu quero mostrar isso daqui, que ficou muito bom no deles e que eu faço questão que de todos os outros fiquem tão bom quanto. Porque isso daqui como eu falei, eu sei distinguir o que é importantíssimo do que é mais ou menos relevante, do que pode ser deixado de lado, sei que ninguém é perfeito e tal, mas isso daqui, para todos vocês, para todos, precisa estar nesse esquema. Isso é uma boa introdução, tá? Aqui não devia ter esse prática 5 e tal, a gente já sabe que é a prática 5, a determinação da acidez do vinagre, a introdução tá lá para cima, né? Beleza. Usa a página inteira e tal, também é por causa acho que das margens, mas olha como isso é um texto introdutório bem feito, tá? Vocês como acadêmicos precisam ter a prática de escrever texto e de ler pra caramba, tá? Você só consegue escrever bem quando você lê bem também, tá? É a vida. Então, você precisa aprender a escrever. E quando eu dei a ideia de como fazer o relatório, eu comentei sobre isso, né? Que você faz um texto com começo, meio e fim. Faz um texto dissertativo, argumentativo, falando sobre o foco, o escopo do teu relatório. O que era o escopo do relatório sobre a determinação da acidez do vinagre? Vê se tinha um percentual de acidez conforme o fabricante falou. Então, ó, vinagre. Então, pode partir dessa premissa e assim que eles fizeram. A introdução fica falando ali do vinagre. Olha que bonito o texto. Ó. Tem esse conhecimento do vinagre ali. Faltou um parágrafo, né? Inicia o parágrafo, tem um recuo ali à direita, mas beleza, vamos lá. Tem esse conhecimento do vinagre aproximadamente 8.000 anos antes de Cristo. O A devia ser maiúsculo, né? Era utilizado devido às propriedades benéficas, barará, conforme informações da Embrapa. Isso aqui vai ser legal. O vinagre foi muito utilizado como bebida refrescante, diluído. Oficialmente, eles deveriam também colocar a citação o Embrapa na forma como tá, deveria estar. Agora eu não lembro na anotação, mas acho que tem que estar entre parágrafo, entre parênteses, a referência. Ou também colocar um número 1, e aí quando eu vou lá pro fim, mas aqui eu entendi também, porque aqui fica difícil colocar a referência aqui, porque senão é um livro. Mas quando você vai lá pro fim, ela fala da Embrapa, então em um certo lugar aqui ó, tem uma referência que fala sobre a Embrapa, tá? Daí fala lá, e olha aqui, pegou um texto da internet, de um site decente, né, que é da Embrapa, né, quem sou eu para falar mal da Embrapa, e quando eu venho aqui, esse daqui não vai abrir, porque eu estou num editor diferente, mas só deixa eu abrir isso daqui num outro editor. Aqui, ó, quando eu estou no mesmo texto, mas quando eu chego aqui, noto que tem um link, né? Eu clico e ele, vamos ver, só vai levar um tempo aqui para isso acontecer, né? Mas eu clico, bem, agora ele está me boicotando, mas ele abre o texto, ele abre o link lá do site respectivo. O link que ele está pensando pra caramba, deixa eu só... Aqui, ó, abri em outro editor, agora vai dar certo. Quando eu venho aqui na referência e falo sobre... Tem ali uma referência de um site, eu clico, abre, Então, se vai colocar a referência de site, tem que acontecer isso também. Clica e abre. A referência, como eu estava comentando ali antes, naquele manual tem um capítulo inteiro só sobre como devem ser as referências. Como vocês viram ali no artigo que eu estava mostrando, eu colocava as referências 1, 2, 3, 4. Tem referências diretas onde estaria lá Embrapa 2,2022, entre parênteses, ou quando está citando um texto, um nome, um livro de alguém, alguma coisa assim.
Aí, sei lá, vi lá no texto do Nagurniak de 2022, aí, ó, na referência que tem que ter daí toda a designação do que é isso dali, né? Se foi um livro que eu publiquei em 2022, se é um artigo publicado em 2022 e como que é em qual capítulo, em qual página, em qual livro, qual o título do livro. Então, vocês também podem olhar, eu não vou ficar discutindo aqui esses pontos, porque deixa eu ver em quanto tempo nós já estamos, senão vai demorar muito para eu mostrar para vocês como que tem que ter as referências, mas tem muitas regrinhas de como colocar a referência. Mas beleza, ó, então voltando ao texto, estava falando, ó, ela vai discorrer, esse grupo foi transcorrendo sobre como que é o que é o vinagre, da onde que ele veio, aonde ele está, para onde ele vai, talvez alguma coisinha assim de texto ali, como eu falei, né, do parágrafo, ter um recuo do parágrafo aqui, ó, por exemplo, nessa parte iniciou um novo parágrafo, então tem que ter aquele recuo ali de 2 centímetros. Aí eles aproveitam ainda para falar, olha só, tem mais de um tipo de vinagre, não é só aquele vinagre, né? Olha só, ali atrás só falava do vinagre de uma maneira geral, aqui apresenta diversos tipos, nem sabia que tinha tantos. Então, olha que legal. O leitor fica feliz, porque o leitor começa a aprender coisas, você traz informações relevantes, tá? Teve outro grupo também que colocou a figura do ácido, uma figura que na verdade é a estrutura química do ácido acético, legal, bacana, tentou discorrer alguma coisinha sobre, mais voltada à química do ácido acético, tem uma carbonila, faz ponto de hidrogênio, tem ponto de fusão e tal, legal, bacana, então são coisas que acrescentam, que fazem bem para você, porque ajuda você a exercitar a tua capacidade de escrita, e quando você faz isso, a tua mente se desenvolve, você começa a articular melhor as ideias e apresentar melhor as coisas. E aí vai falando, ó, a gente tinha passado uma página inteira, aqui no finalzinho, já que tirou o goleiro da jogada, tinha que chutar para dentro para fazer um gol bem bonito, gol de placa, porque ó, aí fala, ó, o vinagre é uma solução diluída com teor de acidez entre 4% e 6%, obtida da oxidação do álcool precedente da fermentação, ponto. Aqui, ó, isso só vai ser válido aqui no finalzinho da introdução. Naquele ponto ele ainda poderia continuar mais uma frase, uma ou duas frases. Este relatório, eu escreveria assim, ó, este relatório tem como objetivo apresentar qual é a acidez do vinagre comercial da marca tal, usando para isso uma titulação ácido-base. Você pode, no último parágrafo da tua introdução, fazer esse link com o objetivo do teu texto de uma maneira geral, tá? Uma frasezinha ia ficar perfeito. E aí sim, dela coloca lá, objetivos. Isso também tem que ter. Mas você não falou ali atrás já qual é o objetivo? Eu sei, eu só meio que criei o link, não precisa falar exatamente a palavra objetivo, mas você pode simplesmente criar a ideia de qual é o propósito desse relatório, que foi justamente relatar aquela atividade prática. Então, o objetivo legal, determinar a concentração do ácido acético no vinagre comercial, poderia colocar a marca, tá? Já que cada grupo fez diferente, mas está tranquilo, através da titulação ácido-base, tá? Tem outro grupo que tentou escrever uma coisa bonita e escreveu coisa errada, eu não vou conseguir lembrar, mas era algo no sentido de verificar um método de titulação ácido-base para o vinagre. Não, já não verificou o método, a gente quis verificar o percentual, o teor de acidez, mas esse aqui tá legal. Materiais, dica aqui, vi todos. Quando coloca, isso também tá tranquilo, não é um problema. A introdução, deixa eu lembrar outra coisa. Isso é uma introdução, tá? Isso é uma introdução bem feita. Eu espero muito que todos vocês escrevam uma introdução bem feita para todos os outros relatórios dessa maneira, tá? Essa é uma boa introdução, isso eu peso mais a nota em relação a isso. Se tem ali 3 frases de introdução,
eu desconto bastante. Outras coisas, como eu estou falando ali de normas, eu não estou considerando tanto, mas ainda você precisa saber escrever uma boa introdução. O objetivo tem que estar ali descrito. Materiais, tá? É um detalhe. Aqui, ó, ácido acético, na verdade não é ácido acético da marca Chemin, é vinagre da marca Chemin, que a gente vai verificar o ácido acético tranquilo. Mas quando você coloca, pode colocar materiais e métodos, ou materiais e parte experimental, mas materiais você pode também elencar tipo, todas as soluções. Então, vinagre comercial da marca Barará, hidróxido de solução de hidróxido de sódio. Aliás, agora eu não lembro se era a solução que vocês pegavam ou já era em pastilhas. Por isso você precisa determinar se for uma solução, tem que lá, solução, digamos que seja solução de hidróxido de sódio, entre parênteses NaOH, legal, a uma concentração de 0,1 mol por litro, tá? Chama outra coisa aqui, fenolftalina, também já pode linkar todas as soluções, solução alcoólica de fenolftalina. Mas e a concentração da fenolftalina? Lembra que eu sempre falo que é irrelevante a concentração da fenolftalina ou a quantidade de gotas? Ou, claro, você não precisa virar o frasco inteiro, né? Mas é só para te informar que, para informar o leitor que quando tem uma solução, como ali eu falei, do hidróxido de sódio, tem que ser a 0,1 mol por litro. Agora, a solução de fenolftalina, às vezes até alguns têm ali um percentual e tal, e isso você, durante a prática, no laboratório, você já vai coletando essas informações. Vai estar lá no rótulo. Se no rótulo está lá só fenolftalina, solução alcoólica, é isso mesmo. E aí você pode colocar também as vidrarias. As vidrarias, do mesmo jeito que a gente especificou os reagentes determinando a concentração, quando no caso de solução, quando for, se não for uma concentração, se não for uma solução, for algo sólido, por exemplo, daí coloca lá hidróxido de sódio em aparas ou em pastilhas ou sólido, tá? Então você precisa ter esse cuidado. Eu vou fazer só uma pausa no vídeo, porque eu não posso fazer vídeos maiores do que 1 hora aqui no meu editor de vídeo. Eu já continuo isso.